beleza? Tá começando aqui mais um vídeo do canal Moto 020. Meu nome é Marley e tá começando a pingar aqui depois de uns dias de muito calor. Essa onda de calor que chegou no país inteiro aí. E hoje eu vou falar sobre algumas coisinhas que eu já mudei na moto, né? Inclusive essa belezinha aqui que já tá na frente aí. Mas antes disso, não esquece, se você ainda não é inscrito, se inscreve, dá aquela buzinada no sininho, aquela acelerada no like. E vamos que vamos aqui, que hoje vai ser um vídeo até um pouco mais curtinho. Galera, desde que eu peguei a moto, na verdade desde antes de pegar a moto, eu já tô com... Ixi Maria, com medo daquela chuva ali. Mas eu já tô com vontade de modificar, botar alguns acessórios, alguns protetores, etc e tal. Um protetor que eu não precisei colocar foi o protetor de motor, né? O protetor envolvente, como eu falei no vídeo passado. Esse protetor já veio, porque algum dos dois donos anteriores já colocou, então me facilitou bastante. Eu coloquei o protetor de mão, que eu acabei comprando do meu amigo lá. Coloquei o protetor de mão porque ele ajuda a proteger de objetos que possam vir, bater e tudo mais. Ajuda a cortar um pouco o vento também. A chuvinha chegou agora, hein? Além disso, a moto também já veio com outro acessório que pra mim é bastante interessante e importante, que é o reforço de quadro. Até um menino na oficina que eu levo a moto lá, tem uma Teneré também, ele falou, não, porque o protetor, o reforço de quadro aí, ele é pra você que porque a moto já caiu e já quebrou, não sei o que. Mas não necessariamente. Eu, quando tinha a Teneré anteriormente, eu queria colocar, só que eu não tinha grana pra colocar na época, né? Aí eu ia colocar, mas como já tá aí, tá ok, tá beleza. Outra coisa que já veio também é o cavalete central. Cavalete central, velho, faz uma diferença, é uma importância muito grande. Ajuda quando você tá fazendo a manutenção da corrente ali, limpando, esticando, pra trocar o pneu, pra fazer um monte de coisas assim, ela vai fazer uma diferença muito grande positivamente, tá? Na NC tinha também, e nas outras duas iniciais motos que eu tive não tinha, mas nessa daqui já tem. Mas eu ia colocar se não tivesse, tá? Ia ser uma das primeiras coisas que eu ia colocar. Só como já veio, é um gasto a menos, né? Porque o cavalete central você coloca lá, bota no neutro, você tem um acesso à roda ali de boa. Você precisa levantar da frente, é só apertar um pouquinho a rabeta da moto para baixo, que você já acessa ela. Então você acaba tendo uma facilidade muito grande, né? Com a NC era um pouco chato até de colocar no cavalete, porque ela era mais pesada. Mas essa daqui ela é levinha, então é bem tranquilinha de colocar e tirar no cavalete, tá? E o cavalete na Teneré, ele não é tão caro não, acho que é uns 100 e pouquinho. Tem uns de 130, tem uns de 150, 160, sei lá. Então cabe no bolso, dá pra você juntar ali um mês, 2 meses, se ficar muito apertado. E aí você compra junta uma graninha, compra parcelado, faz alguma coisa do tipo. Vamos lá. Aí o retrovisor aqui eu tô querendo trocar, porque esse retrovisor não é o original dela, tá? O original dela é uma haste só aqui. Esse daqui acho que é o retrovisor da XT. Eu não gosto dele porque ele vibra. Você não consegue ver o espelho quando você tá numa rotação do motor muito alta. Quer dizer, muito alto não, meio mediano ali, 6.000, 7.000 giros no máximo, ele já tá vibrando bastante. Então fica ruim pra você ver qual o tipo de carro ou de veículo que tá vindo lá atrás, ou até pra ver mesmo, se quando você bate o olho assim, você não consegue ver direito que tá vibrando, aí você não sabe se é paisagem ou se pode ser alguém, principalmente quando tá à noite, etc e tal, né? Outra coisa que a moto, que eu coloquei nela, que não é um acessório, mas é uma questão de segurança, é o rastreador, né? Eu já tenho um vídeo falando sobre isso aí também. Eu fiz um jump aqui nesse controle da seta, do farol alto e baixo, porque a Teneré, ela tem 2 olhos, né? Aí ou ela tá com um ou ela tá com o outro ligado. Um é farol baixo, o outro é farol alto. Elas não são lâmpadas mistas, né? De farol alto e baixo. Cada uma funciona para uma função. E aí, quando você tá à noite, o farol alto nem sempre é tão bom. Se você tá de garupa, a moto dá uma subidinha da frente assim, acaba ficando um pouco complicado. Então é muito comum a galera fazer o jump, que é soldar um fiozinho em 2 terminaizinhos ali, que vai fazer com que quando você tá no farol baixo, tá só o baixo ligado. Mas quando tá no farol alto, o farol baixo fica aceso e acende o farol alto. Então você tem uma vista próxima e longe
tranquilamente ali, tá? Isso é uma coisa que, se você tem uma Teneré, eu te aconselho a fazer, porque faz uma diferença muito grande à noite. Eu já usei, na outra moto eu tinha também. Eu fiz na moto, na Teneré de um amigo meu, que inclusive acho que é o mesmo ano dessa aqui, que ela é Blue Flex também, só que é verde, né? Que mais? O baú, né? O baú já veio, mas eu ia colocar se não tivesse, porque eu preciso levar muita coisa, assim, guardar jaqueta, capacete e tal, quando eu tô indo pra algum lugar. Ela já vem com a grelhazinha de colocar o baú, no modelo Blue Flex, né? No modelo anterior você tem que colocar a gradezinha, aí vai ter umas de alumínio, vai ter umas de ferro. Eu não aconselho colocar de alumínio, aconselho colocar de ferro, porque eu já tive uma de alumínio, ela quebrou, tá? E a de ferro não, a de ferro vai sustentar. Aí vai ter de chapa maciça, de chapa, vai ter de tubular maciço, tubular oco, vai ter de tudo que é marca que você pensar. São várias possibilidades, né? Você tem essa daqui, que foi até agora o último upgrade que eu fiz até o momento, que é a bolha alongada. Eu confesso que eu gostava mais da bolha alongada que eu usei na outra moto, porque a da outra moto, ela não tinha esse cortezinho aqui, ela era mais pontudinha aqui, meio chufrudinha, então ela ficava um pouco mais imponente. Não atrapalha a visão, não atrapalha de jeito nenhum, porque você tá olhando lá pra cima, você não fica olhando pra cá quando você tá pilotando, né? E a noção espacial, por exemplo, eu vou chegar no quebra-mola ali, eu vou estar vendo o quebra-mola, quando eu estiver chegando perto eu já estou olhando mais pra frente para ver o que tem mais lá na frente. Então não é um problema a bolha alongada preta assim, tá? Essa daqui ela não é nem 100% preta. Ela, se eu colocar a mão aqui assim, dá pra ver. Se bater uma luz de frente eu consigo ver a luz e tudo mais. A outra que eu tinha, ela era 100% opaca, né? Ela não era transparente nem um pouco assim. E eu gostava, até achava mais interessante, mas eu não achei ruim ela assim não. Eu achei ruim só isso. E também talvez essas quinas aqui, porque fica pegando aqui no protetor de mão. Eu vou ter até que dar uma melhorada nisso. E mais uma coisa que é importante também para colocar na moto é o separador de alforge, que eu ainda não comprei, mas está dentro da minha vontade de colocar, porque o separador de alforge, além de eu poder colocar os alforjes que eu tenho, que na verdade são, o que eu tenho é alforje de bolsas, umas bolsas que tem até um lado meio rígido, né? O lado que fica para fora assim dos dois lados, ele é meio rígido, ele tem as partes reflexivas e tudo mais. E aí eu colocando o separador de alforje, que a função dele é para não pegar na roda, né, as bolsas, ou no escapamento, eu vou poder colocar os alforjes. Vai me ajudar também a prender a redinha, o elástico e tudo mais. E além disso, ainda vai ajudar criando mais uma proteção para a moto, que é a proteção lá atrás, na parte da rabeta da moto. Porque em caso de queda, o baú já vai ajudar um pouco a proteger, como já ajudou nas quedas que eu tive nas primeiras motos. O mesmo baú, inclusive, eu só troquei de moto e botei o mesmo baú, né? E aí eu caí para um lado numa e para o outro lado na outra. E o baú da ProTorque, ele funcionou super bem. Funcionou muito, resistente pra caramba e bem barato, assim. Na época ele era uns 110, assim. Hoje em dia ele deve estar uns 150, 200 reais, talvez, por conta do preço inflacionário que já subiu. Mas aí o separador de alforje, eu vou colocar um que ele tem um ferro que vai ligar de uma ponta a outra. Porque tem uns separadores de alforje que você prende só na lateral e outro na outra lateral e pronto. Mas tem um que ele fica passando um ferro embaixo ali do baú, de um lado para o outro. E isso faz com que, em caso de queda, ele vai segurar a pancada mais firme, né? Ele não vai entortar tão fácil, não vai... ele vai ajudar realmente a proteger ali a seta, a rabeta, a parte da roda, do eixo e tudo mais, tá? Eu acho que esses são os acessórios básicos, as questões... Ah, tá, faltou um aqui. Faltou um, que é esse daqui, ó. Esse daqui, não sei se vocês conhecem, mas é o descanso de mão, né? De punho. Você gira ele aqui no sentido pra cima, assim, pra ajustar a altura que você quer. E aí, ó, é o lance de você... Tô aqui, ó. Eu só apoiei a mão, ele mantém a aceleração. Que é diferente de eu ficar aqui numa viagem, por exemplo. Eu ficar aqui, eu tenho que ficar tensionando muito a mão, torcendo um pulso um pouquinho e tal. Então se eu encostar aqui, ele já
só com o peso da mão ele já sustenta. Isso em viagem, e eu falo isso por experiência própria, eu fiz viagem de 900 km em um dia, assim, algumas vezes, e funcionou super bem. A mão de cá ficava doendo e tudo mais, de ficar puxando a embreagem e tudo mais, mas a mão direita aqui no acelerador, ela realmente fica tranquila. Um cuidado que você tem que ter com esse daqui é se você colocar ele muito alto, na hora que você tem que tirar a mão do acelerador, aí você tem que fazer um contragiro na mão, que é quebrar o pulso pra frente assim, pra poder ficar não travar o acelerador ligado, né? E não ficar aquela coisa, você tá freando, tá, né? Quase cortando o giro ali. Beleza, galera? Então, espero que esse... Ah, tem mais uma coisa que eu quero colocar, que é um porta-trecos, né? Que pode colocar com a ferramenta ou qualquer outra coisa assim, que ele parece um escapamento. Só que esse eu ainda não coloquei, mas eu pretendo colocar no futuro, e eu vou fazer um videozinho falando sobre ele quando eu colocar. É um pessoal que produz e ele fica idêntico ao escapamento, só que do outro lado, do lado esquerdo, né? Isso é legal. Ele vai ter, para Teneré, ele vai ter no modelo da Blue Flex e da que é só gasolina. Isso é legal porque você consegue ter um porta-treco e a moto fica mais robusta assim, né? Fica parecendo aquele escapamento duplo, se eu não me engano, da 700, 600 e pouco, né? da outra Teneré, da mediana, né? Ou de algumas outras motos que tem duas, né? Então, agora sim, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, dá aquela buzinada no sininho, aquela acelerada no like, comenta o que você tá achando do canal e compartilha com todo mundo, porque sua ajuda faz total diferença para a continuidade do canal, para a criação de novos conteúdos, beleza? Então vou ficando por aqui. Falou, valeu!